Vamos lá, a gente vai falar então com ele agora para bater um papo, entender mais, né, a visão dele diante de todo esse cenário, né, de aversão a risco. Estamos vendo aí exatamente, né, um cenário muito desafiador aí. Rapidinho, daqui a pouco a gente traz o Felipe, então, para a gente bater esse papo, falar exatamente sobre essa questão. Ô, Cabral, deixa eu voltar com o Cabral aqui só rapidinho, enquanto estão preparando o quadro dele aí. Agora ele está aqui. Tá na tela. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Cabral, você tá no ótimo estar aqui. É que ele agachou aqui, achei que ele não estava vendo aí. O Cabral é uma figura, viu, Felipe? Tá aí. Agora ele colocou o ponto para poder te ouvir. Obrigada, Felipe. Mais uma semana. Sempre um prazer poder recebê-lo aqui. Obrigado, pessoal. Bom dia. Ótimo estar aqui com vocês de novo. Obrigada. Bom, queria começar, não tem jeito, né? Falar um pouco mais desse cenário aí, essa grande aversão ao risco que estamos vendo nos mercados, lá fora, aqui no Brasil também. Bovespa também, acabei de olhar aqui, perdeu seus 107 mil pontos, né? Tem caído também forte aí, acompanhando esse cenário externo. Temos uma eleição, né? Uma expectativa aí. É primeiro turno, mas também acho que pode estar também fazendo preço para essa reação hoje, mas queria entender um pouquinho da sua visão para esse momento da bolsa. Não, tá ótimo. Acho que o panorama realmente mostra que o cenário segue bastante desafiador, né? Principalmente vindo lá de fora, né? Os dados que têm saído recentemente ainda seguem com uma dinâmica ainda bem ruim, né? Então, por conta disso, quando a gente traz esse cenário, né, aqui para o mercado local, a gente mantém ainda uma certa cautela, né, de ativos, né, que a gente vem alocando, que a gente vem buscando. Então, sempre ali buscando aqueles ativos que conseguem se defender o máximo possível dessas adversidades, né? A gente vê ainda que o Brasil, ele realmente, assim, quando a gente pensa em ciclo econômico, ele está um pouco à frente, né, do que os outros países, né? Então, ele já fez boa parte do aperto monetário, né, muito provavelmente, né, a inflação já começa a mostrar sinais de melhora, mas a gente não pode esquecer que a gente é um mero coadjuvante aí dentre as bolsas, né, e dentre as economias, né. O Brasil não consegue passar ileso, dada a crise que a gente tem lá fora, né. Então, principalmente por conta de inflação e por conta de crescimento mais fraco, que provavelmente vem se contratando para o próximo ano, né, o Brasil fica inserido aí num cenário bem complicado, né. Claro que a gente também tem os nossos riscos, né. Agora a gente tem as eleições agora nesse final de semana, né. Acho que vai ser muito importante também acompanhar para que lado a gente caminha, né, nos próximos 4 anos também. Acho que é um dado importante, né, para a tomada de risco, né, tomada de decisões também. Mas a gente segue, de forma geral, com uma postura mais conservadora. Uhum. Bom, e até mesmo setores ali tidos como mais defensivos, né, como elétricas e bancos, estão vivendo dias também de instabilidade. Investidores com muita aversão ao risco. Você acha que isso pode se dissipar um pouco depois de domingo? Ou até mesmo esses setores podem sofrer um pouco mais neste ambiente? Não, ótima pergunta. Assim, na minha visão, as eleições, acho que o ponto principal vai ser muito mais a definição da bancada, né, tanto Congresso como Senado, né, porque aparentemente, sendo um candidato ou outro, né, sendo eleito, acho que a gente vai ter um perfil bem de gridlock, né, assim, com um perfil bastante travado dentro das casas, né. Então, o próximo presidente, né, seja manutenção ou seja um novo presidente, ele ainda vai precisar ter uma negociação bastante relevante junto com as duas casas, né? Então, por conta disso, eu acho que é muito mais importante o resultado desse primeiro turno do que justamente no segundo turno, tá? E independente, acho que do candidato, eu acho que a expectativa é que os primeiros 2 anos tendem a ser um pouco parecidos, né? Eu acho que nenhum candidato vai ter muita liberdade de orçamento para fazer um gasto excessivo, né? Então, por conta disso, acho que risco fiscal eu vejo realmente surgindo, ou aumento, né, desse risco fiscal surgindo a partir do 3º ano de mandato, tá? Que é quando justamente os candidatos começam a pensar em reeleição, né?
então aí sim a gente pode ter uma deterioração do ponto de vista fiscal e até mesmo o impacto na curva de juros, tá? Até por isso que aqui internamente a gente até está um pouco mais positivo com juros aqui no Brasil, que acaba refletindo nos setores que a gente vem alocando, né? Então, por exemplo, alguns setores de utilities, né, de energia, por exemplo, acabam se beneficiando, e mesmo também algumas empresas mais do setor doméstico, né, acabam se beneficiando mais também com esse cenário de juros fechando um pouco mais aqui no Brasil. Bastante sobre as perspectivas para os juros, né? Depois que o Banco Central manteve a Selic estável, muitos setores que poderiam se beneficiar com essa manutenção seguem em queda, né? Tirando o cenário ali de aversão ao risco, como é que você está vendo as movimentações no varejo e também no setor de construção? Ótimo. Assim, eu acho que são os dois setores que foram muito afetados, né? Acho que desde o final de 2021, né, a gente vê um valor, né, nesses ativos foi se criando realmente, né? Acho que principalmente na parte de consumo. Na parte de construção também tem alguns ativos que começam a ficar interessantes, mas sempre é bom ressaltar que assim, são setores que em alguns casos eles têm um balanço muito estressado, né? Então assim, sempre buscar realmente por empresas ali que tem um balanço bastante saudável, né, do ponto de vista de alavancagem, né? Então, fazendo esse filtro, né, pelo menos de qualidade de alavancagem, eu acho que a partir do momento que a gente tiver realmente um corte de juros, eu acho que são empresas que começam a ter mais fôlego para conseguir entregar um crescimento acima dos seus pares, né? E por isso ganhar um pouco de market share. Então, assim, eu acho que resumindo a sua pergunta, acho que sim, são dois setores que eu vejo valor, né, no longo prazo, mas eu montaria a posição com parcimônia, tá? Focando principalmente em empresas de maior qualidade, que tenham realmente um perfil ali de maior estabilidade em fluxo de caixa, então realmente escolher bem esses ativos dentro desses setores. Uhum. Queria trazer, posso fazer uma também? Vou voltar aqui, trazer o Cabral também para a tela. Tem perguntas aí, Cabral, pro Felipe? Senão a gente vai seguindo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua carteira muda se Bolsonaro ou Lula for eleito? Não, assim, se for A ou B? Eu não tenho nenhuma... É uma ótima pergunta, mas eu não tenho nenhuma exposição atualmente hoje focada em eleições, tá? Até inclusive, por exemplo, uma única empresa que a gente vinha carregando que era mais focada em eleições era a Sabesp, a gente carregou por bastante tempo aqui nesses últimos meses, mas até por conta das eleições a gente acabou reduzindo, né? Claro que ela depende muito mais da eleição para o Estado do que para a presidência, né? Mas mesmo assim era o único ativo que era mais dependente justamente das eleições. Um outro ativo que eu acho interessante, que é correlacionado, né, com o candidato, é a própria Eletrobras, né? Mas eu acho que ela também está num ponto mais interessante também por conta da nova diluição, né, que ela teve. Eu acho que é uma empresa que tem muito valor ali dentro para ser desbloqueado, então mesmo com um cenário diverso, né, de eleições, eu acho que segue ainda com um papel interessante. É claro que é difícil ter uma posição core nela hoje, mas dado o valor intrínseco, né, que a gente enxerga no papel, acho que faz sentido sim ter uma posição pelo menos carregando nesse ativo para o longo prazo. Felipe, deixa eu só trazer aqui uma outra questão, né? Recentemente, o Felipe participou até de um strike comigo aqui, a gente falou bastante, né, sobre a economia americana e também de China, né? É difícil a gente não entrar nesse assunto, sei que você é um grande especialista também dessas economias. Esta semana a gente teve aí uma informação, né? A gente viu uma informação de um crescimento, de uma projeção nossa de crescimento do PIB maior em termos percentual, inclusive da China, né? Inclusive aí, Paulo Guedes, a gente agora há pouco estava falando em relação ao tamanho, né, do tempo que a gente tem aqui para falar sobre determinados assuntos, inclusive no nosso podcast. Eu também estourei o tempo porque tínhamos várias questões ali onde Felipe, a gente estava abordando sobre as economias, tanto americana quanto da China.
E aí eu lembro agora que essa semana o próprio Guedes falou lá no Flow, né? Ele trouxe aí informações que realmente da nossa recuperação, fez essa comparação, né? Exatamente aí do Brasil crescendo num número percentual maior do que a própria China. Queria entender a sua visão, né? Exatamente em relação ao quanto isso acaba sendo realmente impactante, importante para a gente aqui, não só para a economia, mas para os investidores, né? Os investidores estrangeiros que olham países emergentes, o quanto é importante realmente esse tipo de dado para nós brasileiros ter essa força para atrair aí o gringo cada vez mais para cá. Não, é uma ótima pergunta, na verdade, porque assim, a China é um grande parceiro, obviamente, para o Brasil, no sentido que se eles estão com uma velocidade de crescimento um pouco mais baixa, acaba afetando principalmente todos os setores relacionados a commodities, né? Então, com isso, acaba afetando o Brasil, mas é muito positivo na visão de Brasil, como o Brasil tem conseguido se diferenciar, né? E está num ponto diferente do que os outros países, né? Eu acho que, assim, o Brasil foi o primeiro a cortar juros, foi o primeiro provavelmente a estabilizar os juros agora, e provavelmente vai ser o primeiro a começar a cortar juros, né, quem sabe até já em 2023. E, além disso, a parte de crescimento também vem surpreendendo, né? Eu acho que mesmo com uma inflação ainda desafiadora, é um nível de inflação também mais competitiva do que a gente tem tido lá fora também, né? Então, assim, também uma inflação um pouco mais controlada. É claro que tem alguns ajustes aí de impostos e tudo mais que acabam ajudando, mas a perspectiva para 2023 é que se mantém aí numa inflação um pouco mais controlada, diferente do que a gente vê lá fora, que a gente ainda não vê uma estabilidade. Então, assim, eu acho que é um momento muito bom para mostrar esse diferencial, porque justamente eu acho que com toda a crise que a gente teve, tanto do Covid, como mesmo antes do Covid, com o Trump, que tinha aquela vontade de reduzir a exposição dos países à China, eu acho que o mundo se vê hoje, na verdade, procurando parceiros para industrializar ativos de menor valor para eles, né? Então, levar um pouco mais essa parte de indústria para outros países. Eu acho que o Brasil pode sim ser um novo polo assim, para atrair um pouco desses investimentos, né? Eu acho que é um país que tem capacidade. É claro que a gente tem as nossas limitações, seja na parte de educação, a parte de burocracia, enfim, tudo isso são problemas já há bastante tempo, né, que a gente precisa adressar, né, a gente precisa resolver para conseguir atrair esse capital, mas à medida que a gente consegue ter, então, esse crescimento diferenciado, né, esse patamar de juros num nível diferente, né, do que os outros, né, embora um patamar elevado, mas uma dinâmica diferente do que os outros países, né, já pensando uma dinâmica de corte para o ano que vem, ao passo que todos os outros países seguem com uma dinâmica ainda de abertura, né. Então, acho que sim, eu acho que é um ótimo ponto. Acho que o Brasil, sim, sai fortalecido. Eu acho que tem grandes chances de atrair capital, sim, porém, vale colocar no contexto de que a gente está com um grande imã agora de capital, que são os juros americanos, né? Os juros americanos, sim, a gente fala de 2 anos já por volta de 4,30, ou de 10 anos por volta, chegando aí o patamar de 4%, né? Então, é um grande imã que atrai capital de qualquer forma, né? Que continua sendo o país mais seguro, né? Então, por conta disso, a liquidez do mundo está mais restrita no momento em que o Brasil poderia atrair mais capital, né? Então, esse contrapasso também talvez seja ruim para o Brasil. Inclusive, né, aí pegando um outro lado, né, a gente tem, você tocou aí num ponto importante, a gente tem relações comerciais, né? São 2 importantes parceiros comerciais nossos, tanto Estados Unidos quanto China. A gente olhando, hoje a gente teve aí mais um PIB negativo lá nos Estados Unidos, né? O 3º consecutivo, mantendo a recessão técnica por lá. Olhando, né? Pegando esse gancho que eu falei, né? Do Brasil crescer até mais do que a própria, em percentual do próprio crescimento da China. Quais são os pontos, né? Pelo fato da gente ter essas relações comerciais, a gente também exporta bastante commodities para a China. Até que ponto pode
pode ser ruim também para a nossa economia. De repente, né, eles começarem a deixar de consumir alguns produtos, né? A China, a gente sabe que tem estoques estratégicos de várias commodities também, de vários outros produtos. Mas até que ponto que pode ser ruim agora para a gente essa falta, né, de crescimento desses dois parceiros comerciais importantes nossos? Não, legal. Assim, eu vejo, na verdade, dois cenários distintos, né? Um para a Bolsa e o outro realmente para a economia, tá? Eu acho que para a Bolsa em si, né, para o Ibovespa, a gente até tende a ter uma perspectiva pior do que vai ser para a economia, né? Então, assim, que realmente o Ibovespa ele acaba não mostrando a realidade da economia brasileira, né? Então, que acabam que as empresas listadas têm um peso maior, mais voltado para a parte de commodities, a parte financeira, né? Então, a parte do consumo doméstico são empresas menores e por isso não são listadas. Então, quando a gente pensa no Ibovespa, então, realmente essa desaceleração de China é bem preocupante, né? Não só China, mas como do contexto global, realmente, eu acho que é bem preocupante pelo lado de commodities. Porém, quando a gente traz para consumo, né, quando a gente traz para a economia local, né, economia brasileira, né, o PIB, o Brasil, por conta de ser um país continental, ele depende muito da economia doméstica. Então, assim como Rússia, assim como a própria China, assim, Índia, enfim, o Brasil ele consegue ter um crescimento muito voltado para a sua economia local, até por isso que a gente mantém tantas empresas que, se elas tivessem a competição direta com empresas internacionais, elas talvez até não sobreviveriam, né? Mas elas sobrevivem porque justamente a economia local do Brasil é muito relevante, né? Dito isso, assim, eu vejo que na economia como um todo, a gente deve ter um período positivo, mas para a Bolsa, talvez a gente siga aí com uma perspectiva ainda mais negativa, até eu volto no ponto de que é um momento que o investidor, assim, que ele deve buscar, né, realmente essas empresas mais voltadas para o cenário doméstico, né, mais para o cenário, enfim, da economia local, né, procurar aquelas empresas que têm pouca alavancagem, que vão conseguir crescer ainda mais do que a economia, né, e conseguir ganhar esse market share. Então, acho que voltou a ser um momento interessante para alocar nesses ativos, né, nesses ativos que, dado que o Brasil está num momento um pouco melhor do que o cenário internacional. Bom, Felipe, quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Tá ótimo, muito obrigado, pessoal, bom dia para vocês.